E o Vasco viaja amanhã para Manaus, onde vai encarar na quinta-feira, na Arena da Amazônia, a equipe do Audax, que é o último colocado do Campeonato Carioca, sem nenhum ponto na competição. O Vasco precisa da vitória para, quem sabe, terminar essa rodada dentro do G4. O técnico Ramon Dias tem desfalques importantes, mas tem jogadores que podem ser relacionados para essa partida de forma surpreendente. A gente vai trazer detalhes importantes aqui nesse Bom Dia Gigante e eu conto demais com a sua audiência. Mas antes, um recado da 1xBet, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Você que ainda não fez o seu cadastro na 1xBet, me dá essa moral. Tem um botãozinho aqui no primeiro comentário fixado, onde você vai fazer o seu cadastro e coloca a palavra promocional Vascaínos. Fez todo o cadastro, colocou a palavra promocional e colocou o primeiro depósito. Qualquer valor que você colocar, ele vai ser multiplicado por 2 nessa parceria com o canal Atenção Vascaínos. E você ainda vai ganhar um bônus extra de R$ 1.530 para poder apostar no basquete, no futebol, em qualquer competição, qualquer esporte, com a 1xBet, que é a maior plataforma para apostas esportivas e parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E agora, solta a vinheta! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante. Nessa terça-feira vamos trazer muita informação para você, um Bom Dia Gigante recheado, e olha que tem situações muito importantes que vão acontecer no início da tarde. Mas eu peço para você, nesse Bom Dia Gigante, fazer o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o like no vídeo e sempre compartilhar. Copia o link e joga lá nos grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, o Vasco entra em campo na quinta-feira, 8h15 da noite, horário de Manaus, 9h15 da noite, horário de Brasília, para encarar o Audax pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, um jogo que será realizado na Arena da Amazônia, em Manaus, e eu conto muito com a audiência de todos vocês aqui no canal Atenção Vascaínos, e claro, o torcedor de Manaus e de toda a região amazônica pode ir lá conferir o Vasco, que não joga lá desde 2022. E a gente vai trazer aqui informações importantes, já que o Vasco vai para essa partida. Você está vendo a classificação aí na tela, o Vasco ocupando a 7ª colocação, mas tem 9 pontos, e se vencer nessa rodada, pode sim terminar dentro do G4. A vitória contra o Audax será muito importante. O Audax, que é o último colocado com 0 ponto até o momento. E outra informação importante, como eu disse, o técnico Ramon Dias tem desfalques, 2 certos. Dimitri Payet recebeu o 3º cartão amarelo contra o Flamengo e não vai para essa partida por estar suspenso. O outro jogador é Pablo Verratti. Por conta da fissura na costela, ele acaba ficando de fora dessa partida. E aí fica essas dúvidas de quais jogadores podem atuar nessas duas posições, como meia de ligação e também como centroavante. Depois a gente vai falar muito sobre isso. E outros 2 jogadores que não vão jogar essa partida são 2 jogadores que estão contundidos. O Paulinho, a gente trouxe a informação ontem à noite, o Paulinho vai fazer uma cirurgia ainda essa semana, até sexta-feira, pela questão do joelho direito, que teve a ruptura do ligamento, e também a questão do próprio Jair, que foi oficializada também como LCA e está fora praticamente dessa temporada. E quem vai falar sobre essa situação do Jair, quem vai explicar essa situação melhor, é o fisioterapeuta Renato de Paiva, que trabalha na Suderj e vai trazer detalhes importantes. Fala pra gente, Renato! Olá, eu sou Renato de Paula, fisioterapeuta, neurocientista, trabalho com o esporte e presidente da Suderj. Hoje eu quero comentar sobre as 2 lesões recentes no mesmo ligamento, o cruzado anterior, que deixaram de fora 2 importantes jogadores do Vasco, o Paulinho e o Jair. O ligamento cruzado anterior é um ligamento crucial que sai dessa região aqui, ó, do fêmur, chamada intercôndilo, e vem para a porção anterior deste osso de baixo, chamado de tíbia. A função dele principal é fazer uma frenagem, e os esportes que mais fazem rotação, por exemplo, ou geram muitos traumas, geralmente são os esportes que mais geram lesão deste ligamento. Esse ligamento, apesar de se chamar anterior, ele tem a função tanto na flexão quanto na extensão. Mas geralmente o seu mecanismo de lesão se dá quando
o pé fica parado e roda-se o fêmur sobre o seu eixo. Isso pode ter gerado as lesões. E a recuperação se dará nesses 8 meses, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, com um fortalecimento da região abdominal, que a gente chama de core, da região do glúteo, principalmente o glúteo médio, que dá estabilidade ao jogador, e os músculos da coxa e os músculos da perna. Mas se trabalha principalmente o que nós chamamos de propriocepção, que é a capacidade do corpo se posicionar no ar e prevenir lesões. Desejo boa sorte ao Palinho, ao Jair, e saudações à torcida vascaína. Renato de Paula, que você viu aí, ele é presidente da SUDERJ, mas também trabalha como fisioterapeuta. Obrigado pela explicação, mais do que necessário para o torcedor do Vasco entender essa situação triste que vive o Jair e até mesmo o meia Paulinho. E vamos falar também de 3 jogadores que o Vasco anunciou ontem de forma oficial. Primeiro, o goleiro Kehler, que chega ao Vasco com empréstimo até o final do ano. Foi oficializada essa contratação, inclusive já aparece o nome dele no bid da CBF e pode até ser relacionado para o jogo de quinta-feira contra a equipe do Audax. Outro jogador, o chileno Pablo Galdames, também foi regularizado e pode ir para essa partida. E o terceiro, o lateral esquerdo Vitor Luiz, muito conhecido do futebol brasileiro, passou aqui no Rio de Janeiro pelo Botafogo, multicampeão pelo Palmeiras e estava no Coritiba. E ele vai falar sobre a emoção de vestir a camisa do Vasco e também o projeto para 2024. Primeiramente, prazer. Estou muito feliz de estar vestindo a camisa do Vasco. Como eu disse, é uma camisa muito grandiosa. A gente sabe o peso que tem a camisa e acho que quem recebe um convite para vir para o Vasco, acho que com certeza não vai pensar 2 vezes. Eu estou acreditando muito no projeto, é um projeto onde eu sei que tem o Alexandre Matos, que já participou de outros projetos vencedores também. A gente olha o grupo também, sabe que é um grupo onde tem muita qualidade e tem muita condição de conseguir coisas grandes esse ano. Então acho que esse é o grande motivador, assim. Eu acho que com muito trabalho, muito esforço no dia a dia, a gente vai conseguir nossos objetivos. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante, e é um oferecimento da Tornado Têxtil, a maior loja aqui em Nova Friburgo, que vende matéria-prima para você fazer confecção de moda íntima feminina, masculina e fitness. Você pode ganhar um bom dinheiro com todas as instruções da Tornado Têxtil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. Entre em contato com eles, é uma loja muito grande, vende todo tipo de matéria-prima para você fazer confecções de moda íntima feminina, masculina. Tornado Têxtil, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E foi divulgado ontem a arbitragem para o jogo, você está vendo a escala toda na tela. O árbitro dessa partida, Rafael Martins de Sá, ele que também é enfermeiro na prefeitura de Maricá. Boa sorte para ele para apitar esse jogo entre Vasco e Audax na quinta-feira na Arena da Amazônia. Outra informação importante, na sexta-feira o Vasco vai jogar novamente pelo Novo Basquete Brasil, um clássico com o Botafogo. O torcedor do Vasco já pode comprar o seu ingresso, já está à venda. Entre em contato com esse endereço que está aqui na tela para você comprar o seu ingresso para assistir Vasco e Botafogo na sexta-feira pelo Novo Basquete Brasil. E quem acompanhou o clássico de domingo no Maracanã foi a empresária Carol Pfeiffer, ela que é CEO da Atom Investimentos e esteve presente no camarote do Vasco, junto com o CEO da SAF, Lúcio Barbosa, e também a CFO, a gerente financeira do Vasco, a Kátia dos Santos. Mais uma vez, a Carol Pfeiffer também estando em um jogo do Vasco e ganhou até uma camisa personalizada. Quem sabe, novamente, a questão da parceria entre ela e o Vasco da Gama. Sobre a questão de reforços, eu vou trazer aqui o trecho da live de ontem aqui no canal Atenção Vascaínos, que o Flávio Dias falou sobre 2 atacantes. E ele reforça agora nesse Bom Dia Gigante. Bom, vamos trazer um pouquinho de boas notícias. Só pra gente informar, a notícia do 0 Hora de hoje,
Vou trazer aqui o recorte. Primeiro do Breno Lopes, tá? O Vasco fez uma proposta já para contratar o Breno Lopes, mas não é uma contratação. O Palmeiras já sabe do interesse do Vasco, mas, segundo informação, inclusive, do companheiro Joel Silva, do Diário Lance, não é fácil exatamente por isso, porque é um jogador que tem história no Palmeiras, o Abel Ferreira gosta muito, e o Vasco vai ter que balançar aí para conseguir trazer o Breno Lopes. Em relação ao querido Pedro Henrique, a matéria, deixa eu abrir aqui a minha matéria, a matéria do 0 Hora informa o seguinte, vamos lá, meu celular querido, me ajude. O Vasco está próximo de contratar por empréstimo o atacante Pedro Henrique, matéria do Gelson Lisboa, do Geilson Lisboa, lá da 0 Hora. Perdeu espaço no Inter nesse início de temporada, negociação por empréstimo, com opção de compra. O próprio Pedro Henrique já vê com bons olhos. O contrato do Pedro Henrique com o Inter vai até dezembro de 2025 e é um pedido do técnico Ramon Dias, que quer um jogador de lado de campo. O problema é a questão da compensação financeira, porque em abril de 22 o Inter desembolsou cerca de 1 milhão de euros pela contratação do jogador ao Sivasspor da Turquia. E o Inter, que contratou Alário e Borré, e tem Ener Valencia, Wanderson, Luiz Adriano, e agora com o Luca ganhando destaque após a vitória sobre o Caxias, é difícil para o Pedro Henrique jogar no Internacional. Tá chegando o Carnaval e tem muita gente que faz aniversário agora em fevereiro, e eu vou te dar uma dica importante para você acertar com certeza no presente de aniversário para a pessoa que você gosta. Entre em contato com a Pompador. Você está vendo aqui o endereço deles no Barra Square, na Barra da Tijuca. Eles vendem perfumes importados, joias e relógios. Todos os modelos de alto nível. Eu tenho certeza que você vai acertar o seu presente. Entre em contato com a Pompador, parceira aqui do canal Atenção Vascaínos. E a gente falou agora há pouco sobre a questão dos 2 reforços para o ataque do Vasco, que estão em negociação. O primeiro, Breno Lopes, pertence ao Palmeiras, tem uma negociação um pouco mais difícil, e a outra que está bem avançada é a questão do Pedro Henrique, atacante de 33 anos que está no Internacional. E olha, quem vai trazer detalhes importantes sobre o Pedro Henrique, quais são as suas características e toda essa questão da negociação, é meu parceiro Thiago Suma, do canal Íntias, aqui no YouTube, para falar um pouquinho sobre esse atacante. Conta pra gente, Thiago, bom dia! Salve, Emerson Rocha, galera do Atenção Vascaínos, jornalista Thiago Suma do canal Íntias, trazendo os destaques envolvendo Inter e Vasco da Gama, que fizeram negócio já nessa janela de transferências, levando David para o Vasco e agora recentemente o Kehler, né, que foi com empréstimo com o salário pago pelo Vasco, que era o namoro antigo. O próximo que deve ir para São Januário é Pedro Henrique, atacante que foi trazido pelo Inter do futebol turco, estava lá, ele tinha destaque no futebol do Caxias, depois foi para a Suíça, né, começou a despontar no futebol gaúcho, foi para a Suíça, rodou um pouco nos centros menores da Europa, estava no Sivasspor, e o Inter trouxe o Pedro Henrique, que se diz colorado desde a infância e tal, tem uma identificação muito forte, e que fez 2 temporadas boas com a camisa do Inter. Na temporada de 2023, por exemplo, ele foi o artilheiro da equipe no Gauchão, ele jogou 46 jogos, sendo 25 titulares, 11 gols, 3 assistências, é um rendimento satisfatório. Se a gente levar em consideração, por exemplo, que ele fraturou a mão no jogo contra o Goiás e ficou um bom período do ano parado. Mas o negócio é o seguinte, o Pedro Henrique perdeu espaço com a chegada do Alário, a iminente chegada do Borré, a ascensão do Luca, e aí com isso ele começou a disputar posições das quais ele não quer jogar. Ele não quer ser segundo atacante, ele não quer ser centroavante, que é uma insistência do Cudê. Ele quer ser o extrema, jogando pelo lado direito do gramado. No primeiro momento se dizia que iria por empréstimo, mas uma ligação de Alexandre Matos mudou o destino da negociação. Pedro Henrique deve ser comprado pelo Vasco da Gama, e isso vai ser anunciado nos próximos dias. Deve ir em definitivo. O Inter pagou 1 milhão de euros, aproximadamente 5 milhões de reais, pelo jogador, portanto não imagino que vá exigir menos do que isso na transferência, já que ele se valorizou. Pelo menos 5 milhões de reais o Vasco vai desprender para contar com o Pedro Henrique. O negócio está selado entre o jogador e o Vasco. O Inter acerta esses detalhes e deve confirmar a negociação. É um bom reforço para o Vasco. Pedro Henrique pode ter bastante bom desempenho aí
no Cruz Maltino. Valeu, grande abraço, tchau! Valeu, meu parceiro Thiago Suma, do canal Íntias aqui no YouTube. Já sou inscrito lá, se inscreva no canal Íntias, que é muito bacana. Fala de Internacional e Grêmio, mas também fala de todo o futebol brasileiro, muito bacana. O canal Íntias aqui no YouTube. E mais uma vez pedindo para você se inscrever aqui no canal Atenção Vascaínos. Se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, deixe o like nesse vídeo e sempre compartilhe. Siga a gente nas redes sociais, @avascaínos. É o mesmo endereço para Twitter, Facebook, Instagram e TikTok. No Instagram a gente chegou a 80 mil inscritos e também queremos chegar a 10 mil lá no TikTok, então siga a gente no @avascaínos nessas 4 plataformas. Daqui a pouquinho, 1h da tarde, vamos começar uma live aqui no canal Atenção Vascaínos, direto de São Januário. O Flávio Dias estará lá para falar um pouquinho sobre essa apresentação dos 4 reforços, Adson, Kehler, Galdames e também o Vitor Luiz, e o diretor executivo de futebol do Vasco, o Alexandre Matos, vai participar dessa coletiva, dessa janela de imprensa direto de São Januário. O Flávio Dias vai participar com a gente 1h da tarde aqui no canal Atenção Vascaínos. Vamos transmitir esse grande evento. Então eu conto com a sua audiência. Grande abraço, ótimo restante de terça-feira. A gente volta daqui a pouquinho, 1h, aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, valeu, fui! Sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!